Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no início do tempo comum, né? Na segunda-feira tivemos a festa do batismo e a partir de então nós começamos uma caminhada na nossa vida cotidiana, uma caminhada muito bonita que nós devemos fazer com Jesus. A vida de Jesus é exemplar para nós, por isso nós devemos trazer para a nossa vida tudo aquilo que Jesus viveu e deixou como um verdadeiro modelo, um exemplo para a nossa vida. É interessante como que o tempo comum começa com a festa do batismo, porque também no batismo de Jesus abre-se um tempo, o tempo da vida pública dele. E não é diferente na nossa vida. Também com o batismo se abre para nós, para a nossa vida, um tempo de missão. Apesar que tantas vezes, e graças a Deus isso acontece, que as crianças são batizadas, mas a nossa vida espiritual começa ali nas águas do batismo. E é a partir disso, através do exemplo dos nossos pais, padrinhos, que uma criança vai crescendo e vai entendendo o seu lugar na igreja, o seu lugar e o seu papel na sociedade para ser sal da terra e luz do mundo. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quando nós vemos a primeira leitura tirada da carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus diz que, assim como os filhos, os irmãos, têm em comum a mesma carne, né? O mesmo sangue. Em termos técnicos, científicos, poderíamos dizer que tem ali as suas características no mesmo DNA e tem as mesmas condições. Filhos dos mesmos pais trazem, a gente fala isso de uma maneira comum, trazem o mesmo sangue. Né? E não é diferente o Filho eterno de Deus, num determinado momento da história, assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa carne, assumiu o nosso sangue. Isso significa não somente fisicamente, mas assumiu em tudo a condição humana. Jesus, o Verbo de Deus encarnado, Jesus, ele assumiu toda a nossa condição humana, com exceção do pecado. Exatamente porque o pecado não é próprio da realidade humana. O pecado foi uma realidade, foi um erro da nossa própria liberdade, mas não foi a vontade de Deus. Deus não queria o pecado. Deus cria a luz, ele não cria as trevas. A ausência da luz forma as trevas. Deus nos cria em estado de graça, ele não queria o pecado. A ausência da graça traz as trevas espirituais para a nossa vida. E é interessante porque, se nós nos transportamos para o Evangelho, tirado da carta de tirado do evangelista segundo São Marcos, né? O evangelista Marcos, ele apresenta para nós Jesus que, de fato, assumindo nossa condição humana, nos liberta das realidades do mal. Depois de ter saído da sinagoga, lá em Cafarnaum, era comum que os judeus se reunissem na sinagoga, principalmente no dia de sábado. Jesus, no evangelho de ontem, ele tinha libertado um homem que estava possuído por um espírito mau. O demônio dizia: eu sei quem tu és, Jesus de Nazaré, você é o Filho de Deus, você veio aqui para nos perder? E Jesus disse apenas uma coisa: cala-te e sai dele. Por quê? Jesus não precisa do testemunho de quem não crê. Embora os demônios saibam quem é Jesus, ele não precisa do testemunho dos demônios, porque o testemunho de quem não crê é um testemunho que não produz fruto. Ele quer o testemunho dos seus filhos, ele quer o testemunho de cada um de nós que somos batizados e que cremos, que sabemos que o Senhor Jesus é Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. Quando ele sai da sinagoga e vai para a casa, junto com Tiago e João, eles vão para a casa de Pedro. A sogra de Pedro estava doente com febre. Jesus lhe estende a mão e levanta aquela mulher da sua febre, da sua enfermidade, a liberta.
Depois, na parte da tarde, muitas pessoas apresentaram para Jesus enfermos, endemoninhados, e Jesus libertou a todos, curou a todos. E depois se retirou para rezar. E nós precisamos entender que na nossa vida, apesar da nossa missão, do nosso trabalho, é necessário nos recolher para estar em comunhão com Deus. A oração nos proporciona isso. A oração nos leva, e isso é uma coisa importante, porque nós estamos falando da vida cotidiana de Jesus, também falamos da nossa vida cotidiana. Um vaso vazio não oferece água para ninguém. É necessário se reabastecer, e é na oração que nós nos reabastecemos. Porque, assim como Jesus veio para todos, existem outras aldeias, outras cidades que eu preciso anunciar o Evangelho. Também nós, nos lugares onde nós andamos, com quem nós nos encontramos, devemos levar a água viva de Jesus a todos aqueles com quem nós nos relacionamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.